O poder político não se conquista nas urnas. Se conquista muito antes, em reuniões privadas onde grandes investidores avaliam candidatos como quem analisa ações na bolsa, potencial de retorno, risco de exposição, capacidade de entregar resultados. Quando você vota, o jogo já terminou. O candidato que chega até você já foi filtrado, financiado e formatado por interesses que nunca aparecerão em debates televisivos. A democracia representativa opera como um mercado de futuros políticos. Quem tem capital define quem será vendável, quem terá estrutura para competir, quem ocupará os espaços de visibilidade. Schopenhauer observou que toda verdade passa por 3 estágios. Primeiro é ridicularizada, depois violentamente combatida e, finalmente, aceita como óbvia. A verdade sobre o financiamento político ainda está no segundo estágio. Falar sobre isso incomoda, porque expõe a engrenagem real. Seu voto não escolhe governantes, apenas legitima quem já foi escolhido pelo dinheiro. O sistema não falhou. Ele funciona exatamente como foi projetado, para manter o eleitor com a sensação de participação enquanto as decisões reais acontecem fora do seu alcance. A narrativa oficial apresenta o voto como instrumento supremo de poder popular, como se depositar um papel numa urna fosse suficiente para determinar os rumos de uma nação. Essa é a ilusão mais bem construída da política moderna. Fazer o cidadão acreditar que ele escolhe, quando na verdade apenas valida. Antes de qualquer eleição acontecer, um filtro econômico já eliminou dezenas de possibilidades. Candidatos sem acesso a recursos milionários simplesmente não existem no radar público. Não importa quão relevantes sejam suas propostas ou quão legítima seja sua trajetória. Sem financiamento robusto, não há campanha competitiva. Sem campanha competitiva, não há visibilidade. Sem visibilidade, não há votos. O processo eleitoral funciona como um funil onde o dinheiro é o primeiro e mais eficaz filtro. Quem controla os recursos, controla quem será apresentado como opção viável. A população vota entre alternativas pré-selecionadas, acreditando exercer livre escolha quando está apenas escolhendo entre produtos que já passaram pelo crivo do capital. Esse mecanismo se disfarça de democracia porque mantém as aparências do processo participativo. Há urnas, há debates, há propaganda eleitoral. Mas tudo isso é cenografia. O palco está montado, os atores estão escalados, o roteiro está escrito. O eleitor entra no teatro acreditando que sua presença define o espetáculo, quando sua função real é apenas aplaudir no final. Dietrich Bonhoeffer advertiu que o teste da moralidade de uma sociedade é o que ela faz por aqueles que estão nas sombras. No sistema político atual, quem está nas sombras são justamente os financiadores, aqueles que nunca precisam disputar votos porque já compraram os candidatos que disputarão. A democracia se tornou uma fachada sofisticada para ocultar uma plutocracia funcional. Os que pagam as campanhas não fazem caridade, fazem investimento. E todo investimento espera retorno. Quando um empresário ou conglomerado injeta milhões numa candidatura, não está apoiando ideias ou princípios. Está comprando acesso, influência e compromissos futuros. O político eleito chega ao poder devendo favores, e esses favores serão cobrados em forma de legislação conveniente, contratos públicos direcionados, regulações flexibilizadas ou fiscalização afrouxada. O voto popular se torna irrelevante nessa equação porque o governante não governa para quem votou nele, governa para quem financiou sua ascensão. A legitimidade democrática é apenas o verniz que encobre uma transação comercial. Você acredita ter escolhido um representante, mas, na prática, apenas autorizou alguém a representar interesses que não são os seus. Campanhas eleitorais modernas consomem orçamentos que superam o PIB de pequenas nações. Esses valores astronômicos não são gastos por generosidade ou crença em projetos políticos. São investimentos estratégicos com expectativa clara de lucro. Cada real aplicado numa candidatura carrega consigo uma nota promissória implícita. O político que aceita financiamento sabe exatamente o que está vendendo, sua autonomia decisória. Na prática,
Moralidade se torna um conceito decorativo que não sobrevive ao primeiro cheque de campanha. O discurso público fala em ética, transparência e compromisso com o bem comum, mas nos bastidores prevalece uma lógica mercantil brutal. Lealdade política é proporcional ao volume de recursos recebidos. Ninguém financia campanhas milionárias por altruísmo. Bancos não doam para candidatos porque acreditam em democracia. Empreiteiras não patrocinam partidos por amor à pátria. Indústrias não bancam propagandas eleitorais por interesse no desenvolvimento social. Todos esses atores econômicos investem em política como investem em qualquer outro ativo, buscando retorno financeiro mensurável. O retorno vem de múltiplas formas. Vem em concessões públicas entregues sem licitação adequada. Vem em isenções fiscais que sangram o orçamento público. Vem em regulações ambientais amenizadas para não atrapalhar lucros. Vem em leis trabalhistas flexibilizadas para reduzir custos operacionais. Vem em silêncio institucional diante de práticas duvidosas. Vem em proteção contra investigações inconvenientes. O político financiado se torna um ativo controlado. Ele pode ter aparência de autonomia, mas suas decisões cruciais já estão hipotecadas. A campanha eleitoral funciona como um leilão sofisticado, onde consciências são arrematadas pelo maior lance. O candidato que mais arrecada não é necessariamente o mais competente ou o mais honesto. É aquele que demonstrou maior disposição em servir aos interesses de quem paga. Esse sistema cria uma seleção reversa perversa. Os mais bem financiados tendem a ser os mais comprometidos com agendas privadas, enquanto aqueles genuinamente preocupados com o interesse público ficam sem recursos para competir. Nietzsche observou que não existem fenômenos morais, apenas interpretações morais dos fenômenos. No financiamento político, a interpretação moral serve apenas como cosmético. A realidade nua é transacional. Dinheiro compra acesso, acesso gera influência. Influência determina políticas públicas. O eleitor médio não percebe essas engrenagens porque o sistema é desenhado para manter a opacidade. Existem leis de transparência, é verdade, mas elas funcionam como cortinas de fumaça. Mostram apenas o suficiente para parecer que há fiscalização, enquanto os verdadeiros fluxos financeiros circulam por canais opacos, doações indiretas, empresas de fachada e operações de caixa 2. Quando alguém ingênuo se pergunta por que políticos eleitos rapidamente abandonam suas promessas de campanha, a resposta é simples: porque as promessas feitas aos eleitores são descartáveis, mas os compromissos assumidos com financiadores são contratos de ferro. Nenhum candidato competitivo chega ao público em estado bruto. Antes de aparecer em horário eleitoral, ele já foi submetido a um processo industrial de formatação que transforma pessoas em produtos. Agências especializadas em marketing político funcionam como linhas de montagem, pegam a matéria-prima humana e a transformam em mercadoria eleitoral palatável. A imagem pública de um político é construída com a mesma lógica que se usa para vender sabonetes ou automóveis. Identifica-se o público-alvo, mapeia-se seus desejos e ansiedades, desenvolve-se uma narrativa que ressoe emocionalmente e embala-se tudo numa apresentação atraente. O político contemporâneo não comunica convicções, comunica resultados de pesquisas de opinião. Cada discurso, cada aparição pública, cada postagem em redes sociais passa por cálculos sofisticados de engajamento e aceitação. Nada é espontâneo, tudo é estratégia. Se um candidato demonstra indignação, essa indignação foi testada previamente para verificar seu impacto nos índices de aprovação. Se ele adota determinada postura em debates, é porque dados indicaram que aquela performance converte indecisos. Se ele muda de opinião sobre temas controversos, é porque o termômetro eleitoral sinalizou que a posição anterior custava votos. A autenticidade se torna impossível nesse contexto, porque a autenticidade não vende necessariamente. O que vende é a ilusão de autenticidade. O candidato precisa parecer genuíno sem sê-lo de fato. Precisa simular convicção, mesmo quando está apenas seguindo roteiros elaborados por consultores.
As técnicas de persuasão empregadas são refinadas ao extremo. Utiliza-se neurociência para entender como o cérebro processa mensagens políticas. Aplicam-se princípios de psicologia comportamental para desenhar comunicações que burlem o pensamento crítico e atinjam diretamente estruturas emocionais. Exploram-se vieses cognitivos conhecidos para manipular percepções sem que o eleitor perceba estar sendo manipulado. O resultado desse processo é que eleitores não escolhem entre políticos reais. Escolhem entre versões editadas, entre personas criadas para consumo. Votam em hologramas cuidadosamente projetados, não em seres humanos com complexidades e contradições genuínas. A campanha eleitoral se transforma num desfile de simulacros, onde vence não quem tem melhores propostas, mas quem contratou melhores publicitários. Essa dinâmica corrói qualquer possibilidade de debate político substantivo. Quando todos os candidatos são produtos de marketing, a disputa deixa de ser sobre ideias e passa a ser sobre qual embalagem é mais sedutora. Programas de governo se tornam irrelevantes porque ninguém realmente os lê. O que importa é se o candidato transmite segurança, carisma, competência ou qualquer outro atributo que os dados digam ser decisivo para aquele eleitorado específico. O eleitor acredita estar fazendo uma escolha racional baseada em análise de propostas, quando na verdade está sendo conduzido por estímulos emocionais cuidadosamente calibrados. Schopenhauer afirmou que o homem pode fazer o que quer, mas não pode querer o que quer. No contexto eleitoral, isso ganha dimensão concreta. Você pode votar em quem quiser, mas quem você quer votar já foi determinado por processos de condicionamento que operam abaixo da sua consciência. A despolitização é o efeito colateral inevitável desse sistema. Quando política se reduz a marketing e políticos se reduzem a produtos, o debate público perde substância. Questões complexas são simplificadas em slogans. Problemas estruturais são ignorados em favor de temas que geram mais engajamento emocional. A população se acostuma a consumir política como entretenimento. Busca-se o candidato mais carismático, o discurso mais impactante, a narrativa mais emocionante, sem questionar se há conteúdo real por trás da apresentação. Os verdadeiros centros de poder político não têm rostos públicos nem disputam eleições. São entidades corporativas, conglomerados financeiros, holdings multinacionais que operam nos bastidores do processo democrático sem nunca precisar se submeter ao escrutínio popular. Esses atores econômicos exercem mais influência sobre políticas públicas do que qualquer parlamentar eleito, mas permanecem invisíveis para o cidadão comum. Bancos centrais determinam políticas monetárias que afetam o custo de vida de milhões, mas seus dirigentes não são escolhidos por voto popular. Fundos de investimento pressionam governos a adotar medidas de austeridade que destroem serviços públicos, mas não precisam prestar contas a eleitores. Corporações transnacionais negociam tratados comerciais que anulam legislações nacionais, mas não aparecem em debates eleitorais. O poder real migrou das instituições democráticas para estruturas econômicas que operam além do alcance do controle popular. Essa migração não foi acidental. Foi resultado de décadas de desregulamentação financeira, globalização econômica e captura do Estado por interesses privados. O político eleito se tornou um intermediário, um despachante que traduz demandas corporativas em legislação oficial. Ele ocupa formalmente o cargo de poder, mas materialmente é apenas um executor de agendas elaboradas em conselhos administrativos e reuniões de acionistas. A influência desses atores econômicos se exerce de múltiplas formas. Diretamente, através do financiamento de campanhas e lobby explícito. Indiretamente, através do controle de mídia que molda a opinião pública. Estruturalmente, através da dependência que governos desenvolvem em relação a investimentos privados e mercados financeiros. Um governo pode ter sido eleito com mandato popular para implementar determinadas políticas, mas se essas políticas desagradam mercados financeiros, o país sofre fuga de capitais, desvalorização cambial e crise econômica, até que o governo recue.
Essa chantagem estrutural é mais eficaz que qualquer golpe de Estado. Não precisa de tanques nas ruas, basta a especulação financeira para derrubar governos insubmissos. O resultado é que democracias formais convivem com oligarquias econômicas reais. Você pode votar em quem quiser, mas as decisões fundamentais sobre distribuição de riqueza, alocação de recursos públicos e prioridades nacionais já foram tomadas em esferas que seu voto não alcança. O parlamento discute detalhes e aprova versões diluídas de reformas que interesses corporativos já desenharam. O executivo implementa medidas que foram previamente negociadas com representantes do setor privado. O judiciário julga dentro de marcos legais que protegem propriedade privada acima de direitos sociais. Essa arquitetura de poder cria uma democracia de baixa intensidade. Existe participação popular em níveis superficiais, mas as decisões estruturantes permanecem blindadas contra a interferência democrática. O cidadão pode escolher entre candidatos, mas não pode escolher questionar o sistema econômico, que determina as condições materiais da sua existência. Pode protestar contra políticas específicas, mas não pode desafiar os interesses que impõem essas políticas. Pode votar pela mudança, mas a mudança real está fora do cardápio eleitoral. Nietzsche alertou que não há fatos, apenas interpretações. O sistema político atual inverte isso. Há fatos de dominação econômica, mas apenas interpretações democráticas que os mascaram. A realidade é governo corporativo disfarçado de democracia representativa. A interpretação oficial é que vivemos em sociedades livres, onde o voto popular determina os rumos coletivos. Essa dissonância entre fato e interpretação se mantém porque convém a todos os envolvidos. Os poderosos mantêm poder sem resistência. Os políticos mantêm empregos rentáveis como intermediários. E a população mantém a ilusão reconfortante de que vive em democracia. A narrativa convencional trata a corrupção como desvio, como anomalia que precisa ser combatida e eliminada para que o sistema funcione adequadamente. Essa perspectiva é reconfortante porque sugere que o problema tem solução. Basta punir os corruptos, eleger pessoas honestas e fortalecer instituições fiscalizadoras. Mas essa narrativa é fundamentalmente falsa. Corrupção não é um defeito do sistema político atual. É seu modo de operação. O sistema não está quebrado. Está funcionando exatamente como foi projetado. A dependência estrutural que políticos têm de financiamento privado cria necessariamente uma dinâmica corrupta. Um candidato que precisa de milhões para se eleger precisa obtê-los de quem os possui. Quem possui esses recursos os oferece em troca de contrapartidas futuras. Essa troca não é corrupção no sentido legal estreito, porque está codificada em leis de financiamento de campanha, mas é corrupção no sentido substantivo. É a subordinação do interesse público a interesses privados mediante compensação. O sistema legaliza a corrupção e depois finge combatê-la. As leis de transparência eleitoral exigem declaração de doações, mas permitem doações. As regras de prestação de contas monitoram gastos de campanha, mas não questionam por que campanhas precisam custar fortunas. As punições existem para a corrupção flagrante, mas ignoram a corrupção sistêmica que está embutida no próprio desenho institucional. É como tentar secar uma inundação com baldes enquanto a torneira continua aberta. Cada escândalo de corrupção que vem a público funciona paradoxalmente como válvula de escape. Gera indignação momentânea, produz algumas prisões exemplares, alimenta a sensação de que existe fiscalização, mas nunca toca nas estruturas que geram corrupção continuamente. Prende-se o político que aceitou propina, mas não se questiona o sistema que torna a propina inevitável. Investiga-se o desvio de recursos públicos, mas não se investiga por que recursos públicos são sistematicamente direcionados para beneficiar interesses privados através de mecanismos legais. A corrupção espetacularizada nas manchetes é apenas a ponta do iceberg. A maior parte da subordinação do público ao privado acontece dentro da legalidade, através de lobby, portas giratórias entre setor público e privado, captura regulatória e financiamento eleitoral.
Um político que aprova uma lei que beneficia sua base financiadora não cometeu crime nenhum segundo o ordenamento jurídico, mas corrompeu sua função pública ao legislar para interesses particulares em vez de interesse coletivo. Dietrich Bonhoeffer observou que o teste de uma sociedade é o que ela faz pelos seus vulneráveis. Uma sociedade onde o sistema político é estruturalmente corrupto necessariamente falha nesse teste, porque os vulneráveis não têm capital para comprar representação. Seus interesses não são defendidos porque não há retorno financeiro em defendê-los. Políticas para os pobres são aprovadas apenas quando convém também aos ricos, seja como controle social, seja como mercado consumidor. A reforma desse sistema não virá de dentro porque todos os que têm poder para reformá-lo se beneficiam de sua manutenção. Políticos eleitos devem suas carreiras ao sistema corrupto. Não vão destruir a máquina que os produziu. Financiadores corporativos lucram enormemente com o arranjo atual. Não vão abrir mão voluntariamente de sua influência. Mídia tradicional depende de receita publicitária das mesmas corporações. Não vai expor sistematicamente as engrenagens do sistema. A população permanece na ilusão porque a alternativa é enfrentar uma verdade desconfortável, que a democracia que você acredita habitar é em grande medida teatro, que seu voto tem impacto marginal e que o poder real está em mãos que você nunca elegeu e nunca poderá destituir pelo voto. O sistema político contemporâneo desenvolveu uma habilidade sofisticada: transformar pessoas em recursos extraíveis enquanto as convence de que estão exercendo poder. O eleitor médio acredita ser o protagonista da democracia quando é apenas sua matéria-prima. Seu voto não é expressão de soberania popular. É insumo que alimenta a legitimidade de um sistema que funciona contra seus interesses. A cada ciclo eleitoral, a mesma dinâmica se repete. Candidatos aparecem fazendo promessas. Eleitores se mobilizam acreditando em mudanças. Votação acontece. Vencedor assume e implementa políticas que servem a quem financiou sua campanha. Eleitor se frustra, mas na próxima eleição, o ciclo recomeça com a esperança renovada de que desta vez será diferente. Essa esperança cíclica é combustível essencial para manter o sistema funcionando. Se eleitores perdessem completamente a fé no processo, o sistema perderia legitimidade e seria forçado a se transformar ou seria derrubado. Mas enquanto houver esperança, haverá participação. E participação, mesmo quando ineficaz, gera a aparência de consentimento. Sua indignação também é recurso explorável. Quando você se revolta contra um político corrupto, não está ameaçando o sistema, está o fortalecendo. Sua revolta se canaliza para exigir a punição daquele político específico, não para questionar a estrutura que produz políticos corruptos em série. O sistema permite e até incentiva que você se indigne com casos individuais, porque isso desvia a atenção dos mecanismos estruturais. Prende-se um corrupto, a população aplaude a justiça, e enquanto isso, outros 10 estão sendo produzidos pela mesma máquina. Até seu cansaço político é funcional ao sistema. Quando você desiste de acompanhar política, quando decide que todos são iguais e para de se envolver, o sistema não enfraquece, fortalece. Sua ausência dá ainda mais espaço para que interesses organizados operem sem resistência. O eleitor desiludido que se retira da participação política está involuntariamente cedendo todo o espaço para quem tem interesse direto em capturar o Estado. A alienação política da população não é falha do sistema, é objetivo alcançado. Schopenhauer disse que os homens são como crianças, em cujo governo os tolos sempre fazem sucesso. O sistema político atual infantiliza o eleitor propositalmente. Oferece narrativas simples para problemas complexos, promete soluções mágicas para questões estruturais, apresenta vilões convenientes para que você possa direcionar sua raiva sem ameaçar as estruturas reais de poder. Você é mantido num estado de participação superficial que não gera transformação real. O eleitor comparece às urnas, acompanha notícias, discute política em redes sociais, sente-se engajado,
mas todo esse engajamento acontece dentro de parâmetros que não desafiam fundamentos do sistema. Pode-se discutir infinitamente sobre qual partido é melhor, qual candidato é mais honesto, qual proposta é mais viável, mas nunca se questiona por que políticas públicas dependem de aprovação de quem tem capital. Por que representação política é mediada por dinheiro? Por que democracia se tornou sinônimo de escolher entre opções pré-aprovadas pelo mercado? No fim, o eleitor não escolhe o futuro. Escolhe qual facção das elites terá o privilégio de administrar seu presente. Não decide políticas estruturantes, decide quem assinará as políticas que já foram decididas em outras esferas. Não exerce soberania popular. Fornece o consentimento mínimo necessário para que a dominação continue parecendo legítima. O sistema não precisa da sua concordância ativa. Precisa apenas que você não se revolte de forma organizada e eficaz. Sua participação ritual a cada eleição, sua indignação controlada contra escândalos pontuais, seu cansaço que te afasta da luta política, tudo isso serve perfeitamente aos interesses de quem realmente governa. Você acredita estar jogando o jogo, mas é apenas uma peça sendo movida. Antes de nos despedirmos, você já se perguntou quantas decisões políticas que afetam sua vida foram tomadas por pessoas que você nunca elegeu? Se este roteiro despertou algo em você, digite nos comentários: voto não é poder. Não esqueça de compartilhar este conteúdo com quem precisa questionar as estruturas reais de dominação política. Ative o sininho e se inscreva para mais análises que destroem ilusões confortáveis. Até o próximo vídeo.